Fala pessoal, aqui é a Rose Catani, idealizadora do Endomarket na Real, um podcast para falar sobre o endomarket como ele é, verdade nua e crua. Como de fato a gente transforma organizações conectando pessoas, cultura e negócio. O que engaja, o que motiva, o que convence as pessoas. E se você quiser aprender a influenciar lideranças e pessoas colaboradoras através do Endomarket, então o seu lugar é aqui. E não se esqueça de seguir, curtir, salvar, compartilhar esse podcast no Spotify, em todas as redes que eu postar, que a gente vai trazer muito conteúdo bacana. O episódio de hoje é um episódio muito interessante, porque, como vocês sabem, eu tô na temporada aqui em Curitiba. E aí eu tava pensando aqui nas pessoas que eu ia convidar. E tem uma pessoa que me indicaram super, Rose, você precisa conversar com ela. Ela tem uma vivência incrível em comunicação e eu tenho certeza que vai agregar demais. E eu tô aqui com a Michele. Mi, muito obrigada por ter topado esse convite. Eu queria que você contasse um pouquinho pro pessoal a sua trajetória, quem que é a Michele, onde que ela tá hoje, o que ela trabalha. Rose, imagina, muito obrigada a você. Primeiro de tudo, parabéns pela iniciativa, falar sobre endomarketing, trazer importância, trazer reflexões, provocações, parabéns. Obrigada. Muito legal, prazer estar aqui. Rose, então, um pouquinho, né, de como que a comunicação veio para minha vida e como, né, resumindo a minha trajetória, que é um pouco diferente, né, acho que eu posso falar assim. Eu sou jornalista de formação, já trabalhei em diferentes frentes da comunicação, primeiro como repórter de TV, de rádio, de impresso, depois eu fui para uma área mais focada em assessoria de imprensa e trabalhei bastante com assessoria de imprensa na área política, então assessorando secretários de Estado, olhando para políticos na esfera municipal também, mas acabei entendendo um pouco mais que o que eu tinha aprendido lá na faculdade, em jornalismo, né, estava cada vez mudando em relação ao que eram as ferramentas. Então, o narrar, o contar histórias, o se comunicar, a essência continuava a mesma, mas as ferramentas, eu me formei muito num período de transição, olhando para ferramentas de comunicação mesmo. E aí eu fui fazer um curso de Broadcast Journalism, que vamos fazer uma tradução aqui literal, de jornalismo para TV em Nova York, em uma instituição de cinema que chamava New York Film Academy. Mas eu fui muito para ter uma visão do que eu imaginava na época ser um jornalismo multicanal. Então, aprender a gravar, a editar e a entregar o material completo. Então, eu estava já pensando em uma transição de carreira. E aí, quando eu voltei para o Brasil, 2 anos depois, lá eu fiquei um tempo, fiquei 1 ano estudando, depois trabalhei por mais 1 ano. E quando eu voltei muito querendo trabalhar em TV, querendo trabalhar com portais, né, olhando para esse lado do multicanal. E aí, fiquei um tempo trabalhando com isso, né, acabei ainda voltando um pouco para as minhas raízes de assessoria de imprensa, olhando para a comunicação com política, e foi uma experiência muito rica porque me trouxe essa visão um pouco mais ampla da comunicação e das possibilidades, né, olhando para ferramentas mesmo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, depois de um tempo trabalhando em portais, em TV, eu encontrei o mundo das startups. E ali eu entendi que tudo que eu tinha, de alguma forma, estudado e tido como experiência, me possibilitou ter uma visão que de alguma forma ia agregar nesse mundo de startups, que você tem que ter um jogo de cintura um pouco maior. Então eu fui ali, minha primeira entrada, eu assumi um cargo como coordenadora de comunicação em uma startup, em uma empresa de tecnologia aqui de Curitiba, e olhando para a comunicação institucional, então tanto para assessoria de imprensa, quanto olhando para a comunicação institucional, então para um olhar interno com endomarketing, e também foi a minha primeira experiência com a marca empregadora, Employer Branding. Então ali, quando eu fui para fora, eu já tive um pouco de um gostinho pela marca empregadora, mas ali foi a minha primeira experiência colocando a mão na massa. E ali eu entendi, né? Foi um momento que eu acho que eu entendi mais o quanto que a comunicação que eu tinha aprendido ali, enquanto jornalista, era super aplicável em diferentes formas, né? Ali eu comecei a trabalhar a comunicação como comunicação interna, como engajar, como que uma narrativa, né? Uma construção de uma história, contar histórias, né? A gente consegue trazer isso para uma realidade de uma empresa.
Então, acho que ali foi a minha primeira experiência. Não sei se você quer partir dali. E você me traz hoje. Hoje você tá como gerente... Hoje eu sou gerente de cultura e comunicação interna no Olist. Que é aqui de Curitiba também. Isso. E aí agora me diz uma coisa. Verdade aqui, verdade. Gostamos de trabalhar, gostamos de verdades. Você caiu na comunicação interna, você já tinha ouvido falar, porque você tem uma experiência, uma visão, um estudo, né? Um conhecimento muito rico quando a gente fala de comunicação. Então, você fala aí de assessoria de imprensa, você fala de jornalismo, você fala de poder público. Você teve contato com tudo. Por que comunicação interna? Como assim? Você chegou, você já tinha ouvido falar, teve uma matéria, achou interessante, na hora que colocou na prática, achou incrível? Conta pra gente. Rose, eu acho que desde a faculdade, né, eu tive, obviamente, um contato com a matéria de comunicação interna, mas mesmo quando eu trabalhava com assessoria de imprensa, por exemplo, no poder público, né, que foi um dos exemplos que você citou, indiretamente eu trabalhava com comunicação interna. Indiretamente não, vamos dizer diretamente, mas de uma maneira informal. Então, eu era a pessoa que organizava todos os eventos internos, eu olhava para a comunicação interna de um órgão público que não tinha isso de uma forma estruturada, porque naquele momento era algo que acho que boa parte das pessoas, e aí que eu tô falando de poder público, não entendiam a importância e o valor agregado de uma comunicação interna muito estruturada. Então, acho que desde ali, esse meu interesse de comunicação para engajar pessoas, né? Então, quando eu estava trabalhando com assessoria de imprensa, era uma comunicação para fora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendi o potencial da comunicação interna para dentro. Quando eu fui, né, trabalhar aí, especificamente com esse objetivo dentro dessa empresa de tecnologia, eu cuidava da comunicação institucional para dentro e para fora. Então, a gente está falando de assessoria de imprensa, a gente está falando de campanhas de redes sociais, mas a gente também está falando de comunicação interna, de endomarketing, né, e de marca empregadora, que apesar de ser o posicionamento para fora, a marca empregadora ela começa dentro de casa. Exato. E eu acho que o que me encantou tanto quando a gente fala de comunicação interna é o potencial de impactar pessoas. Então, quando a gente constrói uma estratégia de comunicação interna muito bem estruturada, muito bem pensada e que seja alinhado com os reais valores da empresa, o que a gente consegue de fato é impactar a vida das pessoas. E a gente pode, em última instância, inclusive melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nossa, eu concordo em grau, número, gênero, tudo. Tenho falado muito nos outros episódios sobre isso, do quanto a gente tem relevância para o negócio, principalmente para as pessoas que estão lá, né? Então, eu começo todos os podcasts falando como que a gente transforma organizações conectando pessoas, cultura e negócio. Porque, de fato, esse é o nosso papel quando a gente faz muito bem feito, muito bem estruturado, né? Seguindo toda a metodologia, né? Colocando os pilares em prática, etc. Mas, assim... E quando a gente entra numa organização e a gente tem essa questão da transformação cultural, né? Então, por exemplo, hoje em dia, eu tenho percebido não só... Eu também trabalho em startup, mas eu tenho percebido que as empresas, o mercado como um todo, está exigindo que as empresas tenham um crescimento mais acelerado ou inovem de uma forma mais rápida. Então, naturalmente, a cultura organizacional, ela acaba precisando evoluir junto. Né? Naturalmente, ela precisa evoluir junto. Com isso, vem a comunicação junto, vem o endomarketing, vem a marca empregadora. Quando você entra numa empresa que está nesse processo, né? Então, assim, você, sei lá, a pessoa está ouvindo a gente, acabou de ser contratada e está nesse processo de evolução cultural. Você, como expert, assim, baseado nas suas vivências e experiência, como você acha que a pessoa pode começar a fazer essa transformação cultural? Acho que esse é um ponto muito importante, Rose, para tratar hoje em dia, né? Porque ali, até 2021, a gente viveu um boom de investimentos em startups. Então, não tinha tanto esse cuidado com o dinheiro, né? E aí, a cultura era completamente diferente. Era uma cultura de olhando para ações de endomarketing, de gastança quase, né? Era, em grande parte das era bem farto, gente. Uma época boa. E aí, em 2022, o cenário macroeconômico mudou, né? Global. E aí, no Brasil, a gente também teve um cenário político, né? Que impactou bastante, e a gente está vendo que os investimentos eles não estão acontecendo como eles aconteciam em 2021. E aí, qual que é a consequência disso, né? As empresas, as startups que antes gastavam loucamente, sem ter muito controle, nesse momento elas estão precisando olhar para como é que a receita tá chegando e para os gastos mesmo, né? Então, tendo controle de custos. E aí, isso também traz uma necessidade de olhar para resultado.
Então, algo que talvez a gente não tinha esse controle tão forte na maior parte das startups, pelo menos na minha experiência, das startups que eu passei, que hoje está acontecendo. Então, é uma exigência. Você precisa... Antes, os colaboradores, o time não precisava ter a consciência, né, de gastos, por exemplo. E hoje, o time precisa ter de gastos, de resultados, muito mais forte do que tinha há 2 anos. E a cultura, e a comunicação, e o endomarketing está intrinsecamente ligado com essa transformação que as empresas estão passando. Então, acho que a gente pode falar em diversas esferas as consequências desse contexto macro, mas quando você fala especificamente sobre transformação, então, empresas que tinham quase uma cultura que não olhava muito para essa questão de gastos e é festa e uhul, e estamos crescendo meio que organicamente. Aquele work hard, play hard, né? Trabalha duro, mas se diverte também bastante com os eventos. Isso. Então, agora, quando você olha para uma empresa... E também tem um outro fator que as empresas, elas estavam em um nível diferente de maturidade. Então, as empresas, os fundadores, os empreendedores e todo o time, eles estão evoluindo com o tempo, aliado a esse cenário que é desafiador, econômico. E aí, isso exige um momento diferente da empresa e da cultura, consequentemente. Mas como que você faz uma virada cultural? Porque o que você tem em várias dessas empresas são pessoas e um time extremamente engajado, que é apaixonado pela cultura da empresa, mas que percebe uma mudança de momento e que, às vezes, ressente até um pouco dessa mudança de momento, sem ter tanta empatia pelos empreendedores, porque eles estão ali fazendo o que eles precisam fazer, eles estão olhando pelo momento, eles estão entendendo os movimentos que eles precisam fazer. E aí, acho que um processo de transformação cultural, ele parte do princípio de um diagnóstico, de entender qual que é a cultura vivenciada, não a cultura escrita na parede, escrita nos papéis, escrita nos manuais, né? Mas a cultura que de fato é vivenciada, como que as pessoas se comportam, como que elas tomam decisões, quão burocrática e hierárquica a empresa é. Vou jogar uma bomba aqui e vou sair correndo. Mentira, vou continuar aqui com você, jamais, ninguém solta a mão de ninguém. Por favor. Quando a gente vê esse cenário macro, tudo acontecendo e etc., você vê também o movimento dos fundadores, né, presidentes, eles acabam se inspirando em culturas de outras organizações. Então, poxa, eu olho ali aquela empresa e eu vejo que ela tá brilhando nos resultados e a cultura dela tem 10 valores, então são 10 valores organizacionais, então eu também vou colocar 10 valores organizacionais, porque, tipo, se tá dando certo lá, vai dar certo aqui, tá tudo certo, né? Tá tudo acontecendo. Quando a gente trabalha nessa posição de transformação e você vai fazer o diagnóstico e você vem com uma demanda da liderança do tipo, olha, eu vi lá fora e tá muito bacaninha, muito, muito interessante e eu quero trazer isso pra dentro, como que a gente consegue lidar com essa situação? Como que você já passou por isso? Ou você já viu isso em outros lugares? Como que a gente lida? Eu já vi várias vezes isso acontecer, não necessariamente comigo, mas conversando com outras pessoas. Mas o que eu já vi, e acontece bastante, Rose, é uma divergência do que os fundadores, os empreendedores ou a alta liderança empresa veem como cultura da empresa e o que de fato é a cultura da empresa. E quando um fundador lê um livro, ou vê um vídeo, ou entende, ou fica sabendo de um case muito interessante de uma empresa, de uma grande empresa, né, que tem uma cultura fantástica, escrita, e ele quer aplicar isso na empresa, normalmente não funciona, porque a realidade dessa outra empresa é completamente diferente, o contexto é diferente, às vezes até a cultura local do país onde ele está inserido é diferente. Então, por isso que ali, quando eu falo de transformação, o primeiro passo é diagnóstico. Qual que é o contexto da sua empresa? Qual que é a cultura real vivenciada na empresa? A de verdade, né? A de verdade. Para você, esse é o ponto zero, né? É o ponto de partida de um processo de transformação cultural. E a partir daí, você entende qual que é a cultura ideal para esse contexto que a gente vive. Então, a cultura ideal, e aí, assim, quando você fala de um processo diagnóstico, você tem que olhar para uma visão 360 da empresa. Você está olhando para a alta liderança, mas você está olhando para a base também. Quando você está olhando para um processo de estruturar qual é a cultura ideal para essa empresa, talvez você vai olhar mais para alta liderança, mas não tendo uma referência de fora. Você tem que ter uma referência dali para onde vocês querem chegar e o que você precisa, quais são os valores, né? Quais são os comportamentos que você precisa para chegar onde você como empresa, não tendo uma referência de outra empresa, onde você quer chegar. E aí sim você chega numa visão de cultura. Agora, para fazer uma transformação cultural, você não vai olhar para o seu diagnóstico e para sua visão de cultura e vai fazer uma campanha de comunicação interna e pronto, tá resolvido, né? Então, gente, e aí a pessoa fala assim, não, Rose, me fala aí como
que eu faço aí, ó, é 1 mais 1 igual a 2, eu já coloco, eu tenho vontade de chorar. Eu falo, gente, não é assim, a gente precisa, e um processo de evolução cultural, né, eu não acho que você tem várias etapas. Você vai ter a primeira etapa. Você começa. É o processo de change management. Você está gerenciando a transformação ali. Como que você vai trabalhando isso? Então, envolver quais são os pilares e etc. E sabe uma coisa, Mi, que me veio aqui, e eu estava falando isso também em outros episódios, do quanto o profissional que atua na área de cultura e do endomarketing, a gente fica apaixonado. Assim, eu não sei se você já conheceu, mas eu nunca conheci uma pessoa que atua nessa área e fala assim, eu achei um porre, nunca mais quero ver isso pintado de ouro na minha frente. Muito pelo contrário, as pessoas falam com carinho, falam com, né, sabe assim, tipo, endomarketing é cultura, quero colocar aqui no potinho e guardar. E eu percebo essa paixão exatamente porque a gente entende o impacto que a gente pode, né, proporcionar dentro de uma organização. Seja com um comunicado, seja com um evento, seja de fato uma transformação cultural, que é uma coisa mais, né? E é aquilo que você falou. Poxa, aquilo ali mudou o dia da pessoa, a ter qualidade de vida. Então isso é maravilhoso. E aí tem o outro lado da moeda, que eu vivenciei isso recentemente, né? Porque eu compartilho esses conteúdos no Instagram, no LinkedIn, e as pessoas me procuram e falam assim, vou ser muito sincero, eu sou apaixonado por que eu tô fazendo, eu sou apaixonado pelo endomarketing. E eu tô vendo coisas aqui dentro da empresa que eu não concordo. E isso vai me dando um negócio, porque eu vou vendo que tá tudo errado. E eu assim, a pessoa não fala isso, mas a sensação de salvador da pátria. A pessoa ela fica um negócio assim, eu não vou largar o barco, porque se eu largar o barco, aí as pessoas vão falar assim, meu Deus, a pessoa de endomarketing cultura saiu da empresa, vamos tudo afogar. Como que você enxerga isso? E eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo que já passou por isso. Eu já passei por isso. Sim. Eu assumo, eu já passei por isso, que eu tipo, meu Deus, eu não posso largar o barco, como assim? Sim. O que você pode compartilhar dentro da sua vivência sobre esse aspecto? Acho que, primeiro, sim, tem uma visão, né, Rose, muito romantizada. Acho que de abraçar mesmo esse peso, de carregar a responsabilidade, de mudar a vida das pessoas, né? Então, com certeza isso acontece, mas acho que antes de falar sobre essa visão romantizada, é importante trazer um ponto, né, que é e que talvez faça sentido até para várias pessoas que estão passando nesse momento. A gente está vendo várias empresas de tecnologia, aliás, desde o ano passado, passando por movimentos, né, do que eles estão chamando de layoff, mas de desligamentos em massa. E é muito importante trazer o ponto de que a empresa sempre vai ser a empresa e os empreendedores, eles vão olhar para a receita, eles vão olhar para o bem-estar financeiro da empresa. E eu, como colaboradora, eu vou olhar para o bem-estar da minha carreira. E esse tem que ser o meu interesse, e o interesse da empresa tem que ser o interesse do empreendedor, do executivo, tem que ser a empresa. E ponto. Então, a partir daí, e esse é um ponto importante para fazer esse outro, para trazer essa outra análise da frente do quanto que a nossa profissão é romantizada, que tendo isso em mente, sim, você tem um trabalho e você pode impactar muitas pessoas, mas no fim do dia é um trabalho e você vai olhar para sua carreira. Então, acho que essa visão romantizada, né, ela pode nos levar a quase a um burnout, né? Então, frustração 100%. Exato. A primeira pessoa que a gente tem que cuidar no fim do dia somos nós mesmos. Então, se a gente não tá bem, e aí, quando a gente conversou até um pouco hoje, né, um pouco mais cedo, você falou, né, puxa, e se você tá num lugar que você vê que de alguma forma você não concorda, né? Acho que até na sua fala você trouxe um pouco disso, né? Se a cultura da empresa, você é responsável pela cultura, responsável pelo endomarketing, né? Eu fiz esse ponto porque você falou assim, às vezes você não concorda com algumas coisas. No fim do dia é uma empresa, talvez você não vai concordar com tudo. Então, acho que ter uma visão um pouco mais madura sobre isso ajuda também. Mas se os seus valores e os valores que aquela empresa está apresentando, eles não batem, não faz sentido para você, como profissional de cultura, você não pode ser um detrator da empresa. Então, essa é a minha opinião, se você está dentro desse momento, se você está passando por isso, se não faz sentido para você, eu acho que é muito importante que você saia. Pronto, não é sua responsabilidade. Acho que tem tantas outras oportunidades, tem tantas outras empresas que podem fazer sentido para você. Mas acho que é muito importante trazer esse ponto das empresas, da sua carreira e do que você pode impactar, sim. Mas em uma empresa que eu trabalhei, o CEO falou pra mim uma vez assim, que tem profissionais fantásticos, mas que não sei por que pode ser que eles não performem em uma empresa. E aí ele disse que conversou uma vez com um cara que era um gênio de cultura e ele falou assim,
talvez esse profissional, ele seja tecnicamente fantástico, mas ele não tem um fit cultural. E eu não sei exatamente se eu concordo, mas o que eu concordo é o seguinte, se você não tem valores alinhados, a quantidade de energia que você vai despender, energia sua, energia que você poderia estar gastando com sua família, com outras coisas, para você conseguir impactar muito menos do que você conseguiria em uma empresa que você tem os valores alinhados com o seu. E a gente até conversou disso, né? Nessa questão de antes, né? Bem antes, viviam falando, não, você tem que viver o propósito da empresa. O nosso objetivo, campanha de endomarketing, viva o propósito dessa organização. E hoje em dia não é mais isso, né? A gente não quer viver o propósito. O que a gente faz o trabalho, tanto internamente quanto externamente, falando de marca empregadora, é trazer a transparência do time. Ó, esse aqui é o nosso propósito. Você se identifica com ele? Essa aqui é a forma como a gente entrega resultados. Você se identifica com esse como? Porque se você vier aqui, você transborda o teu propósito e você vai ser feliz trabalhando com o como, que também é parecido com o nosso. E eu acho que essa visão mais prática, mais pragmática das coisas facilita muito. Porque, de fato, a gente tem uma visão muito romantizada e aí chega lá o profissional do endomarketing e fala assim, oh, meu Deus, a empresa está pensando no lucro da empresa, o outro está pensando na carreira dele, como somar tudo e todo mundo se abraçar e viver uma cultura exponencial. Não, Anja, isso não vai acontecer. Tipo, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado e colocar esses limites. Faz sentido? Com certeza, e acho que existe uma possibilidade de uma relação ganha-ganha em que a empresa tem mais lucro porque ela está aproveitando das suas habilidades. E as suas habilidades únicas e pessoais, que são suas e que são alinhadas com seus valores, junto nesse encontro com as necessidades da empresa, vão te trazer crescimento, vão te proporcionar um ganho financeiro, e eu acho que aí é uma relação de ganha-ganho que é saudável, que faz sentido. Então eu acho que talvez esse é o que a gente pode pensar hoje em dia, né? Evoluir para esse tipo de pensamento. Show me. E, bom, você sabe que esse endomarketing, né, que a gente tá falando é o prático, é a vida real. Esse podcast, inclusive, né, as pessoas que estão acompanhando aqui, elas já devem ter percebido que não é só sobre endomarketing. Eu tô trazendo tantos temas, né, que tá extrapolando o universo endomarketing. Tá virando mais um negócio assim, tipo, o mundo corporativo como ele é. E tem uma coisa que eu falo muito, que eu tenho percebido um movimento nas redes, já tem um tempo, né? Que o LinkedIn tudo é lindo, né? Nossa, tudo é maravilhoso. Nossa, eu fiz esse case aqui de cultura, nem sofri. Foi tranquilo, ó. Peguei, todo mundo tava alinhado, a liderança super comprada, a gente fez tudo no mesmo dia, não teve nenhum estresse, né? Imagina, nenhuma reunião, tipo, town hall, né? Nenhuma deu problema, graças a Deus, tá tudo tranquilo. A gente posta isso. E nesse podcast eu tô trazendo coisas práticas e eu sempre falo, não existe certo ou errado. Existe a nossa experiência. Só que eu gosto muito de uma fala, né, de uma pergunta que eu trago para as pessoas que vêm aqui, que é sobre erros e tropeços, né? Então, assim, quais foram os maiores erros, os maiores tropeços que você teve e que te evoluíram, que né, eu acredito que qualquer erro que a gente tome, né, a gente acaba cometendo, a gente cresce, a gente evolui, natural. Menos quando a gente repete várias vezes o mesmo erro. Gente, não façam isso, por favor, aprendam com eles. Eu queria que você compartilhasse com a gente quais foram os maiores erros que você teve, assim. Você fala na jornada, vida, o que você pode trazer? Bebe a água aqui pra mim bem... Acho que ali, né, logo que eu entrei em uma startup, foi a minha primeira experiência numa empresa de tecnologia. Uma empresa que ela se estruturou muito pautada em um marketing de performance, ou seja, que tem uma visão muito de ROI, que é o retorno do investimento, né? Então a gente coloca R$1 aqui e a gente vê que volta 2, é isso que a gente quer. E a gente sabe, comunicação, investimento em marca empregadora, engajamento interno. Você não consegue mensurar tão claramente o retorno do investimento quando você consegue em outras frentes dentro de uma empresa. Então, ali, no começo, eu sambei bastante em relação a não medir o trabalho que eu estava fazendo, porque eu não entendia muito como medir, principalmente quando a gente fala de marca empregadora. Então, eu trazia toda essa minha experiência, esse meu faro, esse meu estudo em relação à comunicação, mas quando eu ia aplicar, por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático aqui no LinkedIn, tá? Eu entendia que a gente tinha que ter uma estratégia focada para esse lado. E o CEO entendia que a gente tinha que ter uma estratégia focada para o outro lado. E aí a gente entrava em embates ali. Puxa, mas eu acho que é aqui, ele não, acho que é aqui, mas aqui. Tem um ponto também que comunicação, de forma geral, comunicação interna, do marketing e marca empregadora, comunicação meio que todo mundo acha que entende um pouquinho, né? Falei disso num outro episódio. Todo mundo quer dar pitaco. Exato. Então, aí
vem mais a importância de medir e trazer números, e trazer métricas, porque você tem um embasamento que ele foge um pouco mas a minha opinião é essa. Então, ali eu fiquei sambando bastante, porque eu trazia, não, mas a estratégia macro é isso daqui, é isso que a gente tá fazendo pra cá, é isso que a gente tem que fazer pra lá. A partir do momento que eu estruturei uma apresentação bem parruda, trazendo assim, ó, esse tipo, ele queria muito posts pros amigos executivos dele, dentro do LinkedIn da página da empresa, que não faz nenhum sentido quando você tá pensando numa empresa que está expandindo em relação à marca empregadora, precisa contratar bastante gente. E eu, por outro lado, queria pensar no posicionamento de marca empregadora para atrair mais colaboradores. E aí, só que ele era o fundador, ele era o dono da empresa, então como que eu saía desse embate, né? E aí o que eu fiz foi exatamente isso. Então eu apresentei as métricas, esse tipo de post é o post que traz mais engajamento. Quando você olha para o engajamento desse tipo de post, que é o post para executivos, você tem um engajamento desse tipo de perfil, né? Não é só nem o percentual de engajamento, mas o perfil das pessoas que engajam aqui são essas. Quantas vagas a gente tem para esse tipo de... para executivos? Naquele momento a gente não tinha nenhuma. Agora, para um perfil de pessoas que engajam nesse tipo de post, que é o tipo de post que tá mostrando um pouco de como as coisas são feitas aqui, quais são as nossas culturas, quais são as nossas ações, quem são as nossas pessoas, o que a gente valoriza, o que a gente não valoriza. Para esse tipo de post, a gente tinha um engajamento altíssimo. A gente tinha um perfil de pessoas que estava ali descobrindo a empresa e querendo, de alguma forma, interagir com a empresa, que era justamente o perfil que a gente estava procurando. Então, acho que ali foi um aprendizado que me marcou muito, de entender que, putz, eu sei tudo aquilo, eu tenho todo aquele argumento, eu acho que eu sei, claro que tem muito que eu tô descobrindo ainda no caminho, mas eu não tava mostrando, né, pra uma pessoa que é super pragmática, que tem uma visão de números, e a partir dali aquele momento foi um marco de entender a importância das métricas mesmo, né, olhando pra comunicação. E olha que doideira, eu me identifiquei muito com você, né, porque toda vez que eu faço essas perguntas, eu fico me perguntando qual é o meu maior erro, e eu, de fato, um dos maiores erros que eu cometi às vezes, quando eu fazia a proposta, eu ser completamente apaixonada por aquela proposta, aí fala assim, é óbvio que é assim que a gente vai ter que fazer, entendeu? Mas tem que mostrar, não precisa mostrar nada, a gente não, tá óbvio, você não tá vendo que é óbvio? Então assim, e aí isso a gente acaba batendo cabeça e gera às vezes esses desgastes que você fala, nossa gente, era só ter mostrado assim, né? A gente tem que ter essa leitura também pra quem que a gente tá apresentando, né? Pra quem que a gente tá fazendo a proposta. Sim, exatamente, Rosi. Eu acho que mais um erro, né, já pegando a pegada da sua pergunta, e também da sua outra, né, colocação, da sua colocação anterior, eu acho que um dos erros que eu passei na minha trajetória profissional foi ficar muito tempo em uma empresa que já não fazia sentido pra mim. Ai, a gente faz essas coisas. Né? Como é difícil você entender que você tem que dar o passo também, né? E que tá tudo bem. E que tá tudo bem. Esse é o ponto, porque tem muita gente passando por isso, principalmente começa a gerar várias inseguranças. Mas o mercado não tá bem, como que eu vou sair? Não, fica aqui, melhor você, como é que é? Eu ouvi isso esses dias. Antes você frustrada trabalhando do que você, sei lá, triste, pra pagar boleto, algum negócio assim, sabe? Ou desesperada pra pagar boleto, desesperada desempregada. Eu falei, gente, eu acho que assim, a vida é tão... A gente vai estar em outra esfera já, né? Sim. A vida é tão hoje, é tão agora, e você fica com essas inseguranças, mas assim, super dá pra entender. Mas de fato, eu também já cometi um erro assim, de ficar muito tempo adiando uma decisão, né? Tipo, quanto que eu consigo agir em prol da minha carreira e não em prol da empresa, né? Então isso eu já cometi também. E talvez até de alguma outra empresa, né? Porque você tem tanto para oferecer dentro de você e você tem tantas possibilidades de empresas, porque você pode estar fazendo esse match, né? Quase como um relacionamento. Você tá num relacionamento com uma pessoa que talvez não tá te dando aquilo que você precisa, você tá ali desperdiçando anos da sua vida, enquanto você poderia estar oferecendo tudo que você tem para alguma empresa que talvez iria aproveitar isso de uma maneira muito melhor, impactando muito mais pessoas. E sabe uma coisa que a gente conversou hoje, que eu gostei muito, que você falou, de já entender a empresa que você tá... Como você tá falando assim, né, da saída e o match. E aí eu lembrei disso. Que você trouxe pra mim assim, poxa, Rosa, a gente tem que já fazer as perguntas certas no processo seletivo, né? Então, você estudar a empresa, Glassdoor, LinkedIn, puxar um papo ali com o pessoal, você trabalha aí, como que é? Mas você falou um negócio do próprio processo que eu achei interessante. Quais são as perguntas que você, até como expert em cultura... Sim. Que as pessoas estão, às vezes ela não trabalha com cultura, mas, poxa, ouvi esse podcast aqui, me inspirei, acho que vou dar o primeiro passo. Quais são as perguntas que ela pode fazer para entender se de fato aquela cultura é de verdade?
Sim, então acho que na minha posição, como nas 2 últimas empresas, eu tive uma posição ligada, né, à estratégia de cultura da empresa e comunicação interna e do marketing, eu tinha muito interesse em saber o quão relevante essa frente era para a alta liderança da empresa, porque senão eu não ia conseguir desenvolver nenhum trabalho ali, né? Eu preciso ter o foco, eu preciso ter o interesse, eu preciso ter engajamento da alta liderança, porque senão não tem trabalho de cultura a ser feito. E aí, no processo seletivo, eu já perguntava nas 2 entrevistas, né, com os executivos e com as pessoas da área de RH que me entrevistavam, o quanto que o CEO da empresa se importa com cultura, o quanto que isso é um tema importante e caro para ele. Dei alguns exemplos, né, então, porque, claro que, né, a pessoa tá tentando te contratar, então ela fala, ele ama, ele adora, para ele é uma das prioridades do ano. Mas então, como que ele demonstra isso na prática, né? Então, acho que é bem importante pedir exemplos. Mas uma outra coisa que eu faço para entender como que é a cultura na prática em um processo seletivo, sei lá, nos últimos 2 que eu participei, quando você trabalha em RH, né, mais ou menos, vamos dizer que você conversa com umas 4, 5 pessoas durante o processo seletivo, talvez mais. Para todas as pessoas que eu converso, eu pergunto, por que você veio trabalhar nessa empresa? Por que você continua querendo trabalhar nessa empresa? Para entender. Boa pergunta. Ótimas perguntas. Se ela é constante, se faz sentido. E também o que é difícil, qual que é o desafio que você vivencia ali? Porque eu preciso também, e aí é um processo meu, de autoconhecimento. Quanto mais eu passo por um processo de autoconhecimento, eu entendo que eu me transformo em uma profissional melhor e que eu consigo entender também quais são os meus limites, porque cada um tem os seus. Então, eu vou entender que um desafio de uma empresa talvez não faça sentido para mim, ali eu não consigo, é uma barreira. E tem desafios que tá tudo certo, eu consigo, né? Todas as empresas têm desafios. Então, acho que é bem importante esse autoconhecimento para você entender o que faz sentido e o que não faz sentido para você. E no processo seletivo, trazer essas perguntas. Trazer essas perguntas, Como que tá na prática mesmo. Porque de verdade, né? A gente chega e fala assim, nossa, essa empresa é maravilhosa e tal. Na hora que você chega lá, você fala, mas meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Tá um pouquinho diferente, né? Tá um pouquinho completamente diferente. Socorro, pior decisão da vida. Mi, eu acho que esse podcast, assim, esses episódios, eles têm me ensinado muito. E foi muito gostoso bater esse papo com você hoje, porque eu me identifiquei, né? Inclusive, até acho que foi o primeiro episódio. Foi o primeiro episódio, né? Que eu falei sobre os meus erros. Que eu me identifiquei realmente. Então, assim, muito obrigada pela sua disponibilidade, por topar compartilhar aqui com a gente. Eu espero que a gente possa se encontrar em umas próximas temporadas, né? Agradeço demais mesmo a sua participação. Muito obrigada, Rose. Foi um prazer. Obrigada. Gente, mais um episódio fechando hoje com essa pessoa maravilhosa. Eu falo pra vocês, eu só trago gente do bem aqui. Então, se você gostou desse episódio, você se identificou, salva, compartilha, curte a gente e fique ligado que nas próximas a gente vai trazer muito conteúdo. Um beijo e até mais!